No vídeo de hoje eu quero abrir a minha carteira de investimentos na prática na tela do meu computador para mostrar o número real de ações que eu tenho. E, sinceramente, esse é um marco que muita gente sonha em alcançar, mas que ao mesmo tempo tem muito medo de começar. E eu quero mostrar para você na prática, nesse vídeo, que investir não é tão difícil quanto você pensa. E antes de eu te mostrar minha carteira, totalizando todas as ações que eu tenho basicamente 816 ações distribuídas em algumas das maiores empresas do Brasil. Banco, empresas de energia, seguradora, saneamento, commodities, empresas que movimentam bilhões de reais todos os anos e que, de alguma forma, trabalham para mim, considerando que eu sou um acionista delas. E sempre que eu compartilho a minha carteira nas redes sociais, a pergunta é praticamente a mesma. Lucas, quanto você recebe de dividendos com essa carteira? E hoje eu vou responder essa pergunta. Vou te mostrar o quanto essas empresas estão me pagando e como essa renda evoluiu ao longo do tempo. Mas antes de abrir esse número, eu quero voltar alguns anos atrás, porque essas 816 ações não apareceram por acaso. Elas nasceram de uma decisão muito mais simples, tomada quando eu tinha apenas 18 anos de idade. A decisão de investir mesmo quando eu não ganhava muito dinheiro. E olhando para trás, eu vejo que essa decisão mudou muito mais do que a minha conta de investimentos. Ela mudou a forma com que eu enxergo o trabalho, o futuro e os investimentos. É por isso que você tem que entender que o maior patrimônio do jovem não é o dinheiro que ele ganha. Quando a gente tem 18 anos, normalmente ninguém fala sobre investimentos com a gente. As conversas são outras. Qual faculdade escolher, como conseguir o primeiro emprego, qual celular comprar, tirar a carteira de motorista, conseguir o primeiro carro, a primeira moto, viajar, aproveitar a vida. E tudo bem, em determinado ponto eles estão certos. Essa é uma fase cheia de descobertas, mas existe uma coisa que quase ninguém nos ensina nessa idade: o tempo. Quando nós somos jovens, pensamos que temos muito tempo pela frente. E é justamente por isso que acabamos desperdiçando a maior vantagem que nós temos na juventude. Então, eu gosto de sempre fazer uma pergunta: o que você acha que vale mais? 100 mil reais hoje ou ter começado a investir 10 anos atrás? A maioria responderia automaticamente os 100 mil reais. Mas quem entende de juros compostos sabe que essa resposta não é tão simples. Porque o dinheiro, ele pode ser recuperado, trabalhando, ganhando mais. Agora o tempo, esse não dá. Imagine duas pessoas, uma que começou a investir aos 18 anos e a segunda que começou a investir aos 30. As duas investem da mesma forma. Compram empresas parecidas, têm a mesma disciplina. A única diferença é que uma começou 12 anos antes. E esses 12 anos parecem pouco quando você é jovem, mas para os juros compostos eles representam uma eternidade. Porque entenda uma coisa, jovem, o mercado financeiro ele recompensa duas coisas: o capital, o dinheiro que você tem, e o tempo. E quando você ainda não tem muito capital, não tem muito dinheiro, o tempo se torna a sua maior vantagem competitiva. Foi isso que eu percebi quando eu tinha 18 anos de idade. Eu não tinha muito dinheiro sobrando, não tinha patrimônio, dinheiro guardado, não entendia tudo sobre investimentos, aliás, pouca coisa, mas eu tinha tempo. E eu decidi usar ele a meu favor. Então logo de cara eu abri minha conta na corretora e comecei a investir, salvo engano, o primeiro investimento que eu fiz foi R$ 75. E eu vou ser muito sincero aqui com você. Quando eu comecei a ouvir falar sobre bolsa de valores, eu tinha uma visão completamente errada. Eu imaginava aqueles filmes americanos, as pessoas gritando, subindo em cima da mesa, tela piscando, gente enriquecendo de um dia para o outro. Achava que investir era quase que um cassino sofisticado. Até que eu comecei a estudar e percebi que existem dois mundos completamente diferentes. O primeiro era o da especulação, comprar hoje e vender amanhã, tentar acertar o próximo movimento do mercado. E o segundo era o investimento de longo prazo, comprar participações de grandes empresas, empresas que produzem, vendem, geram caixa e distribuem lucros, e continuam existindo independente do valor da cotação naquele dia. Então foi essa segunda filosofia que fez sentido para mim. Eu não queria passar o dia inteiro olhando o gráfico, até porque eu não entendia muito e o meu foco era outro, era trabalhar. Eu queria que os meus investimentos fossem uma construção de longo prazo, algo que pudesse caminhar junto comigo e com a minha carreira. E essa foi uma decisão mega importante para mim, porque ela eliminou uma ansiedade enorme que eu vejo que muitas pessoas têm quando se trata de investir na bolsa de valores, investir em ações. Porque ao invés de ficar se perguntando, será que essa ação vai subir amanhã? Eu passei a perguntar: essa empresa ainda faz sentido nos próximos 10 ou 20 anos? E essa simples pergunta mudou completamente a minha relação com a bolsa de valores e com os investimentos. E vamos falar aqui da realidade de começar pequeno. Existe uma ilusão muito comum nas redes sociais. Parece que todo investidor começou grande, como se a pessoa já tivesse dezenas de milhares de reais para investir desde o primeiro dia. Só que a realidade é muito diferente.
Eu comecei muito pequeno, como eu comentei contigo, eu comecei com R$ 75. E cada aporte que eu fazia, cada dinheiro que eu colocava lá representava uma escolha para mim. Se eu investisse aquele dinheiro, eu automaticamente estaria deixando de fazer outras coisas. E talvez essa tenha sido a maior lição que a bolsa de valores, que os investimentos me ensinaram. Eles me ensinaram que toda decisão financeira que a gente toma na nossa vida envolve abrir mão de alguma outra coisa. A verdade é que você não consegue dizer sim para tudo. Quando você compra um celular mais caro, você está dizendo não para uma outra possibilidade. Quando você investe, também está dizendo não para um consumo imediato. E no começo, isso era muito difícil, porque eu via amigos trocando celular, comprando coisas, gastando todo o salário e eu separando boa parte do que eu ganhava, que era pouco, para comprar ações para investir. Às vezes aquilo até parecia estranho, vou ser sincero aqui com você, porque eu era o único que eu conhecia presencialmente. Na internet tinha outras pessoas, tinha influenciadores, mas presencialmente ali na minha rodinha, só eu. Mas com o tempo isso foi mudando a minha mentalidade. Eu deixei de olhar para aquele dinheiro que eu estava colocando como um dinheiro que estava indo embora e passei a enxergar aquele dinheiro como funcionários que iriam trabalhar por mim. Cada ação comprada era como contratar um novo funcionário. Sozinho, ele produzia pouco, mas imagine contratar centenas deles. Foi exatamente isso que aconteceu. Um aporte, depois outro, e dezenas deles, alguns meses foram melhores, outros foram muito ruins. Teve mês que eu consegui comprar bastante ação, teve mês que eu nem consegui comprar ação. Só que o importante mesmo, para mim, o que fez a diferença de verdade, não foi o tamanho do aporte, mas sim a frequência com que eu fazia. Eu me habituei a investir. Essa, sem dúvidas, uma das maiores habilidades, se é que podemos dizer assim, que o jovem poderia desenvolver. A frequência, o hábito de investir. Porque quando você faz isso quando ganha pouco dinheiro, a chance de você fazer isso quando você ganha muito dinheiro é muito mais alta e facilita demais a sua vida. Olhando para a tela do meu computador e vendo a minha carteira, você consegue ver aqui um pouco do que eu tenho investido. Aqui não representa todos os meus investimentos, porque tem reserva de emergência, tem dinheiro que não é contabilizado aqui, mas dá para ver que, teve uma rentabilidade legal nos últimos meses, teve lucro total aqui, mais de 10 mil, envolve ganho de capital e dividendos. Ganho de capital é basicamente a ação valorizando, o fundo imobiliário valorizando, e também tem os dividendos recebidos, que aí sim, são os fundos imobiliários, são as ações e por aí vai, tá? Mas a parte que nos interessa hoje é as ações. Se você quiser que eu traga um vídeo falando só sobre fundos imobiliários, eu posso estar trazendo também. Então, deixa aqui nos comentários. O foco do vídeo de hoje são as ações, então vamos para elas. Aqui está a minha carteira de ações. Como você pode ver, tem esse valorzinho aqui, são cerca de 9 empresas que eu tenho na minha carteira. Essa aqui é uma empresa de seguros, banco, energia elétrica, petróleo, banco, saneamento, banco e a mineradora, né, a Vale. Provavelmente você já ouviu falar dessa empresa. E o mais legal de tudo não é olhar para esse número aqui, mas sim olhar para a rentabilidade que isso teve ao longo do tempo, porque como eu falei para vocês, isso não foi construído da noite para o dia. Foram anos construindo essa carteira de investimentos, que ainda é pequena, é modesta, mas é legal para você entender, se inspirar e ver como é que funciona, tá? Olha, eu não vou conseguir precisar aqui para você exatamente quando que eu recebi no último ano, mas já teve mês que só dessa ação aqui, a BB Seguridade, eu recebi 200 e poucos reais. Já teve mês que só da Taesa eu recebi cerca de 66 reais. Então, o legal das ações é que elas vão variando. Cada empresa paga em um determinado formato, trimestral, semestral, mensalmente, enfim, depende muito da empresa e depende também do segmento dessas empresas. Eu sigo muito aquela filosofia do Luiz Barsi, que é focar nas ações, que é focar nas empresas que a gente não consegue viver sem. Banco, energia elétrica, saneamento, telefonia também. Então eu sigo muito daquela filosofia e basicamente a minha carteira de ações reflete um pouco disso. Então, como você pode ver também, tem ação que você compra que desvaloriza, que você perde. Não é toda ação que você está ganhando. Mas o ponto é, novamente, levar essas ações para o longo prazo. Não simplesmente pegar isso aqui e ficar vendendo de um dia para o outro. Tem ação que eu tenho aqui nessa carteira há mais de 2 anos. E eu nem mexo, eu só vou comprando. E eu não fico muito bitolado também nesse número aqui, que eu sei que é onde a galera mais fica bitolada, que é a variação do seu patrimônio.
O que importa para você viver de dividendos, que é um pouco da minha filosofia, do meu caso, é o número de ações, não o valor que você tem, o valor total, mas sim o número disso aqui, a quantidade de ações que você possui. Então, se você também é uma pessoa que está buscando, tem esse sonho de viver de dividendos, de proventos, você tem que focar nesse número aqui, na quantidade de ações possuídas, do que propriamente no valor total da sua carteira, tá bom? Então, esse aqui é um overview geral da minha carteira, são as 816 ações que eu comentei contigo que eu tinha e, cara, de novo, varia muito de mês para mês quanto que eu recebo, mas eu posso te dizer que praticamente todos os meses do ano eu recebo algum dividendo de cada uma dessas empresas. Tem mês que eu recebo de uma, tem mês que eu recebo de outras, mas no geral é quase todos os meses. O grande foco é juntar mais ações para realmente um dia, quem sabe, enfim, viver de dividendos como várias pessoas e como o Luiz Barsi vive hoje em dia. E agora que você já viu a minha carteira de investimentos, eu quero te mostrar algo mais importante até do que ela. Porque assim, eu vejo muito jovem cometendo erros bobos na hora de investir, quando eles estão começando a investir. Depois de alguns anos investindo, eu acabei percebendo alguns erros comuns que muita gente comete, desde o mais novo, o mais iniciante, até os mais velhos. E eles acontecem muito por conta de comportamento. O primeiro grande erro que eu vejo é a pessoa querer ficar rico rápido. Cara, entenda que essa carteira de ações, você ser sócio de empresas, não significa automaticamente você ficar rico da noite pro dia. As coisas levam tempo, porque lembra que você não está comprando um papel, você não está comprando um númerozinho, você está comprando uma empresa. E pô, se você trabalha aí, você sabe que os resultados eles não acontecem da noite pro dia. Então, obviamente, as suas ações também não vão se valorizar da noite pro dia. Uma hora ou outra pode acontecer sim, mas isso não é regra, é a exceção. Então, um grande erro que eu vejo as pessoas cometendo, principalmente os jovens, é essa parada de querer ficar rico rápido. Isso não existe. O segundo erro que eu vejo muitas pessoas cometendo é investir só quando sobra dinheiro. Olha, se você espera sobrar dinheiro para investir, quase nunca você vai investir, porque sempre aparece alguma coisa, uma compra, uma viagem, um imprevisto, uma promoção. Eu aprendi que o investimento precisa acontecer antes do consumo. Primeiro você investe, depois organiza o restante da vida financeira. E o terceiro grande erro que eu vejo as pessoas cometendo, e esse é um clássico, é ficar acompanhando a todo momento a cotação da empresa, da ação que você comprou. Eu já fiz isso e, pô, quando você tem um aplicativo no seu celular, a chance de você fazer isso é muito alta. E eu ficava todo dia preocupado. Se subia, eu ficava feliz, se caía, eu ficava triste. Até perceber que aquilo não fazia muito sentido, porque na prática eu não estava comprando gráficos, eu estava comprando empresas. E se o negócio continua sólido, cara, do que adianta você ficar acompanhando ali nos mínimos detalhes se tá subindo 10 centavos, se tá caindo 30 centavos? Outro grande erro que eu vejo as pessoas cometendo é ficar comparando os seus investimentos com os das outras pessoas. Entenda, sempre vai existir alguém com mais dinheiro que você, sempre vai existir alguém recebendo mais dividendos do que você. E se você usar isso como parâmetro, você nunca vai estar satisfeito. Hoje eu comparo a minha carteira com o que eu tinha há um ano atrás. Essa é a única comparação que realmente faz sentido. E quando as pessoas olham para essa carteira, elas pensam: nossa, 816 ações é muita ação. Eu, Lucas, enxergo diferente. Eu enxergo 4 anos de disciplina, vejo finais de mês que eu decidi investir ao invés de gastar. Vejo livros que mudaram minha forma de pensar. Vejo erros que me ensinaram a ser mais paciente. Vejo momentos em que a minha carteira estava mais de R$ 1.000 negativas e eu continuei com mais de R$ 1.000 negativo e eu continuei comprando. Vejo uma versão mais nova de mim mesmo que decidiu continuar mesmo sem saber de tudo. E talvez seja essa a maior mensagem que eu quero deixar para você nesse vídeo. Você não precisa esperar ganhar muito para começar. Eu comecei com pouquíssimo dinheiro, sem patrimônio, sem conhecer todas as estratégias, mas eu comecei com 18 anos. E eu vou fazer uma analogia aqui para você. Entenda que o melhor dia para você plantar uma árvore foi há 20 anos. O segundo melhor dia é hoje. E investir funciona da mesma forma. Muita gente passa anos esperando o salário aumentar, o mercado melhorar, o momento ideal. Só que esse momento nunca chega. Você tem que começar apesar disso. E agora eu quero saber de você. Você viu a minha carteira, as empresas que eu invisto, quantas ações eu tenho? Eu quero saber de você. Você já investe nas ações? Deixa aqui nos comentários. Se sim, me fala quais empresas você investe e por quê. Lembrando que se você quiser ver mais vídeos como esse, mostrando a minha carteira, os meus investimentos, deixa o seu like aqui nesse vídeo e se inscreve aqui no canal. Assim eu sei que você gostou desse conteúdo e é para eu trazer mais e mais vídeos como esse. Lembrando que já tem muito vídeo bacana por aqui no canal. Vai estar passando um outro vídeo aí na sua tela para você assistir, que vai ser
que vai te ensinar bastante, igual esse vídeo aqui, beleza? Eu agradeço mais sua atenção até aqui, meu amigo, minha amiga. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto sempre. Valeu!